Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre alguns erros fotográficos. Isto há coisas que são erros, mas há outras que não são bem erros, são falhas, talvez. E com isto vou dizer os meus erros fotográficos, as coisas que eu tenho feito que sinto que a certa altura não era bem aquilo que eu queria fazer, portanto considero um erro, uma falha. Não é que, lá está, é uma arte, não há uma má pintura. Há pinturas que as pessoas não gostam, não há uma má pintura. Portanto, se calhar vamos passar diretamente a isso. Intro. Ora bem, estamos de volta, estamos com obras mesmo aqui ao lado, portanto peço desculpa se ouvirem muito no vídeo. Isto não há grande hipótese, a gente não manda, mas a gente pode fechar a janela. E se calhar com a janela fechada, ouve-se menos, digo eu. Não interessa, vamos passar aos erros fotográficos e não aos erros de vídeo, que senão, pronto, enfim. Ora bem, erros fotográficos. Se eu vos falar de erros fotográficos, se calhar a vossa mente vai direitinha para o primeiro erro, que é tirar fotos desfocadas. Acho que é aquele erro. A pessoa perceba ou não de fotografia, toda a gente já o cometeu, toda a gente sabe o que é, toda a gente... Ou seja, fotos desfocadas é aquele erro típico, digamos assim, que toda a gente mais cedo ou mais tarde na sua carreira fotográfica cometeu, não é? Por diversas razões, ou porque a máquina sucks, ou porque os settings estavam errados, ou porque estavam a tentar fazer algo e não correu bem. Eu cometo esse erro cada vez que vou fotografar um carro. Porquê? Porque para fazer pannings temos que intencionalmente fazer um blur ao background, digamos assim, e acontece muitas vezes o blur não ser só no background e ser também no carro. Portanto, não é que seja trial and error, mas acaba por ser, porque depende muito de quem está a conduzir o carro, depende muito da velocidade que é combinada, depende muito das condições atmosféricas, se está sol, se está nuvens, depende de muitas coisas que às vezes uma pessoa pensa, se calhar um 10 funcionava, um 20 funcionava, e se calhar numa condição funcionaria e noutra condição não funciona. Portanto, estão a perceber o que eu quero dizer? E às vezes o carro fica super blurry, o que não quer dizer que à terceira ou quarta vez a gente não vá ajeitando settings e a coisa não fique impecável, mas blurry photos é um erro fotográfico que eu cometo quase todas as vezes que fotografo carros. Portanto, depois, outro erro fotográfico que, muito honestamente, estou aqui a ler de uma lista que eu compilei antes de começar o vídeo, mas que eu não considero que seja um erro fotográfico. Eu já vou explicar porquê. Mas é um erro fotográfico que é não usar o white balance certo. E agora vocês estão a dizer, mas a gente dispara em RAW, isso não é preciso. Era o ponto que eu ia chegar. Quem disparar em RAW, isto não é um erro. Quem disparar em JPEG quem disparar em RAW, isto não é um erro, porque é facilmente corrigido depois com um slider. Portanto, isto não é um erro fotográfico, mas estava na minha lista porque há situações que sim, é preciso ou é obrigatório fotografar em RAW, seja por questões de tempo, ou seja, questões no tempo da entrega, não questões do tempo tipo está sol, e então por vezes é obrigatório, entre aspas, fotografar em JPEG e então não usar o white balance certo. Acontece aos melhores, já me aconteceu a mim, acontece-me em RAW várias vezes, mas lá está, estou um pouco marimbando porque depois corrige-se. Depende de como é que a vossa máquina tem o setup feito, como é que tem o metering feito, essas coisas todas. Portanto, é muito provável que mesmo em RAW, antes de corrigir, obviamente, vocês recebam uma foto ou tiram 10 fotos iguais e 2 estão mais azuladas que as outras. Acontece, depende da situação. Portanto, é um errozito fotográfico. Um erro fotográfico que eu acho que especialmente os amadores são muito, muito, muito culpados de fazer isto, é ter um background cheio de tralha.
E o que eu quero dizer com isto? Se vocês querem fotografar algo, o vosso olho tem que saltar imediatamente para esse algo. Senão vocês falharam, entre aspas, erros, falhar, blá, blá, entre aspas, na vossa fotografia. Se vocês estão a fazer uma fotografia com uma modelo e o que chama a atenção é um edifício que está por trás, ou uma banca de bananas que está ao lado, ou não sei o que, e a modelo fica para segundo, guess what? A fotografia não passou o que devia. Eu estou a dizer modelo, mas acontece o mesmo com os automóveis, não é? Se eu estou a fotografar um automóvel e o que chama a atenção é a praia lá ao fundo, se calhar não estou a fotografar assim tão bem o automóvel. É ter um bocadinho de cuidado com o background e não pôr muita tralha. Depois, tenho aqui outra que eu não considero que seja o erro, mas há quem considere online e eu vou pôr isto na minha lista, não que seja só este, e vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto, só este, mas este também. Ou seja, o erro que eu tenho aqui é não usar a regra dos terços. Mas o erro que eu quero dizer, o erro que eu quero aqui explicar não é a regra dos terços em particular, mas é não usar nenhuma regra. Às vezes há fotos que não estão com o horizonte centrado, não têm leading lines, não têm as regras dos terços, não têm, viu-se que não teve ali grande cuidado com a composição, e isso sim é um erro. Ou seja, não é particular não usar a regra dos terços, mas é não ter nenhuma composição, não ter nenhuma regra em mente quando se tira uma fotografia. Ainda há pouco tempo vi uma fotografia de um colega, não o conheço de lado nenhum, mas de um colega que basicamente não tinha o chão alinhado e era só uma modelo no meio de umas coisas e com o chão e não sei o quê. O foco na ideia poderia ser a modelo, no que passava para nós não era. E depois, lá está, não tinha nem o chão alinhado, estava assim meio torto, tipo 2 graus, ou seja, não o suficiente para parecer que foi de propósito, mas também não estava certo. Portanto, é naquele limbo de isto foi um erro e não corrigiu. A sério, quando é muito, é propositado, nota-se, não é? Ninguém tira uma foto a 45 graus porque ups, mas as pessoas tiram fotos a 1 ou 2 ou 3 graus de inclinação porque ups. Portanto, tenham essas coisas em mente, não é? Quando fazem a vossa composição e isso é um erro. E esse eu não vou dizer que fiz porque desde cedo que tenho muito cuidado com a composição. Pode ter acontecido uma vez ou outra, mas tenho sempre muito cuidado com a composição. Obviamente quando estava a começar a fotografar não tinha as noções que tenho hoje, mas sempre tive muito cuidado com a composição e este aqui eu vou dar-me um passo, apesar de se calhar já fiz numa vez ou outra, portanto, Outro erro são aquele tipo de fotógrafos que, como é que eu hei de dizer isto sem ser assim mauzinho? Vou ser mauzinho. A fotografia é uma real e tentam-na salvar com o pós-processamento. Eu próprio já fiz isso, se bem que depois acabo por não as entregar. Tenho sempre essa consciência de depois de editar, dar um dia ou 2 de espaçamento, se tiver esse timeline, obviamente, mas tenho sempre esse espaço temporal, e daí a 1 ou 2 dias vou voltar a ver as fotografias e digo, esta não pode ir. Mas é uma coisa que eu vejo muita gente a fazer, especialmente com retratos, é uma coisa estranha, absurda, que eu acho é aquele erro que se costuma ver, que é o pessoal tira uma foto qualquer, isto se calhar não tem o detalhe, não ficou bem focado, não, então clarity tudo para a direita, pumba, texture tudo para a direita, pumba, e depois fica uma cena mega estranha, mega artificial, com uns efeitos meio marados. Pois, não façam isso. Se a fotografia não sai interessante da máquina, também não é o pós-processamento que a vai salvar. O pós-processamento só consegue melhorar o que há ali no RAW, não consegue alterar. Portanto, tudo o que sai da vossa máquina, se sair interessante, boa, trabalhem nessas fotos. Se não sair interessante, paciência, fica para a próxima. Não vale a pena estar a exagerar no pós-processamento a tentar salvar uma má fotografia. Depois, se calhar eu vou juntar aqui vários erros no mesmo erro, digamos assim, mas é
não conhecer a vossa câmara / não usar os settings corretos para a situação. É uma coisa que eu acho que, especialmente nestes tempos modernos, antigamente as câmaras faziam menos e, portanto, as pessoas, por norma, sabiam utilizar 100% da câmara. Hoje as câmaras fazem tanta coisa, que eu acho que é rara a pessoa que usa mais de 30, 40% das potencialidades da câmara. Portanto, eu aconselho toda a gente, não digo que as usem todas, porque delas não fazem sentido. Para mim, por exemplo, eu não fotografo produtos mínimos, tipo, sei lá, anéis ou uma coisa do género, ou mais pequenos. Portanto, por exemplo, focus stacking não me faz grande sentido. A mim, apesar da minha máquina fazer, ok, mas sei o que é e se algum dia precisar de o fazer, eu faço. Estão a perceber? Ou seja, saibam aquilo que a vossa máquina é capaz de fazer, mesmo que não o utilizem. Eu acho que isso é muito importante. Pode haver um dia que alguém vos pede um trabalho que requer uma coisa dessas, ou para quem diz isso diz outra coisa qualquer, e vocês já sabem que conseguem fazer porque a vossa máquina consegue fazer, ou vocês fazem à mão, tanto faz. Eu acho que é muito, muito importante saber os limites da máquina, saber, por exemplo, o máximo de shutter speed, nas lentes saber o máximo de abertura. Acho que isso é tudo muito, muito, muito importante. O mesmo, eu estou a falar em fotografia, mas o mesmo se aplica ao vídeo. Quais são os limites, por exemplo, de gravar em S-Log3, qual é o ISO mínimo, qual é o ISO máximo que se deve usar, etc, etc, etc. É muito, muito, muito importante. Portanto, know your shit e não cometa o erro de não saber aquilo que a vossa câmara é capaz. Outro erro, e aqui vai haver pessoas que me vão bater porque eu acabei de dizer uma coisa, mas eu acho que honestamente sempre que possível, não disparar em RAW é um erro. Sempre que possível, não disparar em RAW é um erro. Faço aqui um negrito no sempre que possível, porque sei de várias situações que não é possível, não é? Sei de situações em que vocês têm que tirar a foto e entregá-la num momento. Vamos imaginar, por exemplo, isto é só um exemplo, não é o único, mas, por exemplo, um jogo de futebol, quando alguém marca golo, convém que a entidade que vocês estão a trabalhar receba logo as fotografias. Logo, portanto, vocês estão a tirar, por norma o que eu faço, não estou a falar em jogos de futebol particularmente, mas por norma o que eu faço é disparo RAW mais JPEG, em que os JPEGs vão diretamente para um servidor automaticamente e os RAWs ficam para mim. O que é usado, obviamente, é o JPEG. Portanto, para todos os efeitos, estou a disparar em JPEG e não em RAW, se bem que o RAW também existe, mas não é o utilizado, não é o que vem ao mundo. Portanto, isto não é bem um erro. Agora, se eu for fotografar, sei lá, uma sessão de estúdio ou vou fotografar produtos ou não sei o quê, disparem em RAW, por amor da santa. Por amor da santa. Por amor da santa. Seja qual santa for, há tantas. Uma qualquer. Uma que vocês gostem. Por amor da santa. Ora bem, vamos continuar com os erros porque pronto, né? Há tantos. Enfim. Há quem considere noise um erro. Este vou passar muito rápido. Eu não considero noise um erro. Portanto, se for um erro, eu sou completamente culpado. Portanto, busted. Noise é um erro. Azar, paciência. Depois, eu acho que há um erro que eu por acaso não sou culpado porque eu uso por outra razão, mas não usar o lens hood, a capa, eu não sei como é que se diz em português, a capa de lente, quando estão a fotografar especialmente com luzes mais fortes a vir de ângulos, porque vocês vão ter flares. Em certas situações o flare estraga a fotografia. Em certas situações, ok, é artístico e criativo e espetáculo. Em certas situações vocês precisam de ver aquilo, o flare estraga-vos a fotografia. Portanto, não usar lens hood é um erro e é um crime, e eu, como disse no início, eu uso não por causa dos flares, ok, é para isso que eles servem, mas eu uso porque se deixar cair uma lente, o primeiro ponto de contacto com o chão, ou seja com o que for, é o lens hood. Por várias vezes lens hood já me salvaram as lentes, os lens hood parte-se todo, mas é uma peça que custa, dependendo da marca e dependendo da lente em si, pode custar 20 paus, portanto, melhor 20 paus do que 2.000, portanto, usem lente, por amor da santa. Ou seja, que seja a regra geral vocês usarem,
e se quiserem flares, tirem, mas voltem a pôr quando isso não for um elemento importante na vossa fotografia. Nem que não seja para proteger de pedras que vêm enquanto estão a fotografar carros ou motas ou sei lá, tantas razões que o Lensud funciona tão bem. É a melhor coisa de investimento que vocês podem ter na ponta da vossa lente. Melhor do que qualquer filtro, melhor do que qualquer whatever, é um Lensud. Um erro que eu sou muito culpado, mas é uma coisa que eu estou a trabalhar neste momento, com 18 anos de fotografia em cima, não ser paciente. O que é que quer dizer com isto? Vejo, vamos imaginar, umas janelas amarelas numa casa, por exemplo, vamos imaginar, cortinas amarelas, uma coisa qualquer assim icónica, e à frente da casa tem uma estrada, eu podia esperar que passasse um carro amarelo para ficar uma composição top. Mas às vezes vejo e penso, não vou estar aqui uma hora à espera que... E acabo por vir para casa e pensar, cheguei a casa uma hora mais cedo e podia ter feito se calhar uma fotografia muito mais fixe se tivesse ficado lá, se calhar às vezes 2 minutos a mais. E este senhor Pedro não foi capaz de ter paciência e ficar lá mais 2 minutos à espera da composição certa. Portanto, este é um problema, é um erro que eu estou a trabalhar neste momento. É uma coisa que falta, paciência. Muitos trabalhos que eu tenho é como se costuma dizer, é o run and gun. Portanto, uma pessoa habitua-se a tal, tens uma hora, tal, faz este ângulo, faz aquele, faz aquele, metes o carro ali, faz aquele, metes a modelo assim, faz assim, metes o produto assim, sempre a andar, e depois uma pessoa habitua-se a não esperar e isso por vezes é mau. Pois é mau, meus amigos, e é um erro e é estúpido e não façam isso. Se virem algo que vocês acham que vai sair dali algo bom, esperem. Mais vale, na minha opinião, ter uma foto brutal do que ter mais 10 que vocês tiraram nesse dia. Se calhar mais vale. Não sei. Digo eu. Também com isto não estou a dizer que em todos os sítios que vocês parem, vou ficar aqui uma hora à espera a ver se acontece algo de jeito. Não. Se souberem que pode acontecer e tal, é uma sugestão. É um erro, mas é uma sugestão. Outro erro, e eu já falei deste por causa de outro atraso, mas vou voltar a falar, que é não dar aquele espaço temporal depois de editar as fotos. O que eu quero dizer com isto? Vocês têm o shooting day, depois editam as fotos e depois entregam as fotos. Para mim é muito importante entre o editar as fotos e entregar as fotos ter 1 ou 2 dias. Porquê? Eu tenho a certeza que qualquer fotógrafo que edita as fotos e as entregue no dia, se as for ver passado 2 dias, havia 1 ou 2 fotos que ele editava diferente, 1 ou 2 fotos que não mandava, se calhar havia 1 ou 2 fotos que não editou que até mandava. Portanto, eu acho que é muito importante ter esses 2 diazinhos, porque quando vocês estão focados no trabalho, focados em editar, focados em tenho que cumprir isto, não sei o quê, vocês estão num mindset menos criativo e mais vocacionado para o time frame que vocês têm, ou que se impuseram a vocês próprios. Às vezes é um bocado estranho, mas é um bocado isso. E então eu acho que é muito importante. Eu acho que, e falando por experiência própria, muito provavelmente é capaz de duplicar ou triplicar a qualidade das vossas fotografias. Obviamente vocês não estão a fazer nada diferente, só estão apenas a escolher, digamos assim, com a cabeça mais limpa, as fotos que valem a pena e não estão a mandar, peço desculpa ao termo, é só o termo, mas não estão a mandar todo o lixo para fora e depois logo se vê. Não, estão a mandar só as fotos que valem mesmo a pena. Portanto, deem esse tempinho, eu acho que vale bem a pena e façam isso. Lembrem-se desta fronha, já que não conseguem ver aqui o meu torso porque está camuflado. Lembrem-se desta fronha quando acabarem de editar as fotos e pensem assim, acabei de editar, fixe, não vou já mandar ao cliente, vou agora deixá-las aqui 2 diazinhos nesta pasta e daqui a 2 diazinhos venho ver, se curtir vou mandar ao cliente. Vocês vão ver que há alterações que vocês vão fazer às fotografias. É raro o trabalho que eu não faça alterações antes de mandar passar desses 2 dias. Portanto, com esta
sendo o final do processo e tal, faz sentido acabar o vídeo com este erro, que eu também fui culpado. Me despeço. Isto agora ficou muito sério. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e likes e subscribes e essas coisas e pronto. Continuem aqui a visitar o canal do G. Vem para aí novidades engraçadotas. Engraçadotas. Tanto engraçadas. E espero que tenham gostado. Obrigado e até à próxima.